Ok, pessoas. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre na nossa segurança e higiene do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre acidentes, tá? Sobre atos inseguros, condições inseguras. É exatamente o que vai definir essa parte aí dos acidentes, tá? Então, isso aí, como a gente já viu, questão de acidente. O que a gente pretende aqui em segurança no trabalho? Prevenir os acidentes. Essa é a ideia, tá? Todas essas ações, essas NRs, é uma forma de prevenir. Quer dizer o quê? Quer dizer que o acidente não vai ocorrer? Não, não quer dizer que ele não vai ocorrer. A gente só vai tentar minimizar o máximo para que ele não ocorra. Mas pode ocorrer? Sim, infelizmente pode ocorrer por N motivos, tá? E vamos ver justamente os motivos deles aqui hoje. Então, aqui, como a gente já viu aqui, a questão dos acidentes é eliminar as causas, eliminar os efeitos, prevenir o agravamento, é mais ou menos assim. Por exemplo, um tijolo vai cair na cabeça do funcionário, tá? E ele vai cair, aquele tijolo vai cair porque ele está predestinado a cair numa pessoa. Agora, se ele tiver com capacete, claro que vocês concordam que o dano é menor. Então, é mais ou menos isso é a segurança do trabalho. São formas de minimizar. Agora, segundo, esse tijolo tem que cair? Não. Se ele tiver de um jeito que estiver escorado, armazenado corretamente, você minimiza o risco dele cair. Mas, sei lá, se mesmo assim deu um terremoto e caiu o tijolo. Então, não tem como você evitar. Por isso é a questão do prevenir. É aí que entra essa questão do prevenir, tá bom? Eu sempre sou meio... Gosto de falar essas coisas bem grandes, assim, né? Para dar aquele impacto, assim, tipo assim, esse jogo vai cair, não é que ele vai cair, a gente vai achar formas dele não cair, tá ok? E se ele cair, que a pessoa se machuque o mínimo possível. Então, questão aqui de ambientes físicos do ambiente de trabalho. Então, o que um ambiente de trabalho precisa ter? Ele precisa ser bem iluminado, ele tem que ser ventilado, tem que ter uma boa temperatura e não pode ter muito ruído. Então, embora pareça coisa muito simples, são coisas que têm que ser escritas em norma, tá? E aonde que isso entra na construção civil? Em muitos postos de trabalho, tá? Isso aqui, essas quatro condições, vamos dizer assim, seria o que a norma meio que elege como mínimo que teria que ter. Mas pensem, só vou falar que a gente estaria conversando, claro, eu perguntaria exemplos, mas pense, por exemplo, o pessoal que faz construção de poço, construção de túnel. Vocês acham que lá, por exemplo, existe uma boa iluminação? Ou quem dirá uma boa ventilação? Temperatura, geralmente tem muita água e coisa e tal, ruído. Então, é isso que a gente tem que se preocupar nessa questão do ambiente de trabalho, se essas questões estão condizentes. Por exemplo, você fornece todo o EPI para o seu funcionário lá, tudo, macacão, luva, capacete e tal. Só que você coloca o coitado para fazer um telhado de zinco em 40 graus no sol. Então, tipo assim, tá certo? Tá errado? Não, tá certo, eu dei o EPI. Tá, só que você colocou um EPI pro cara, o cara agora ele ficou muito mais pesado e muito mais roupa do que ele precisaria. E colocou o cara numa temperatura que não condiz. Entende? Essa é a questão. É justamente, tá, e o que eu vou fazer para minimizar? Aí vocês vão falar assim, professor, então eu vou tirar o macacão do cara e vou dar protetor solar. Posso? Posso, desde que você garanta que ele vai usar o protetor solar a cada tanto tempo, tá? Então, são coisas assim. Agora, pense, agora o cara tá lá no telhado, 40 graus, instalando aquelas telhas de metal, só que dentro de um aeroporto. Aqueles barulhos de turbina que chega a zunir o ouvido da pessoa. Então, outra condição mais insalubre ainda, tá? Então, essas são as questões. Tudo você tem que ter equilíbrio desses quatro fatores aí para você ter uma boa condição de trabalho, certo? Pessoas, se quiserem que eu pare e perguntar, falem. Não estou com o chat aberto aqui, mas podem abrir o microfone aí e falar e perguntar e questionar, tá bom? Fora essa questão dos ambientes físicos, a gente tem esses ambientes psicológicos, tá? Que é justamente se as pessoas conseguem ou se elas têm um ambiente para conviver entre elas, tá? É exatamente isso. Por exemplo, todo mundo sabe que é difícil gostar de todo mundo, mas mesmo assim, aquele ambiente é propício,
existe uma gerência que organiza. Eu falei nem me alongar, mas eu vou contar uma história para vocês aqui que chega a ser um absurdo, tá? Eu não sei se podia gravar isso aqui, mas eu vou falar. Fazendo uma obra em Santa Catarina, inclusive um shopping, e belo dia tinha um ladrão lá, um ladrãozinho de mistura da marmita. Como eu vou falar para vocês? Tinha um rapaz dentro da obra que as marmitas ficavam lá armazenadas dentro da geladeira e um cidadão ia lá e roubava a carne do pessoal. Simplesmente ele escolhia lá aleatoriamente 2, 3 marmitas, roubava a carne e deixava o pessoal só com o resto das coisas. E isso se repetiu na obra por, sei lá, uns 15 dias mais ou menos, aquilo foi se repetindo, se repetindo. E ninguém conseguia pegar, porque não tinha uma câmera, não tinha um vigilante, não tinha nada. E o pessoal começou a ficar irritado com aquilo, sabe? E não descobria quem que era. Até que um dia, chegaram para mim e falaram assim, você ficou sabendo do fulano de tal lá? Eu falei, não, o que aconteceu? Teve que ir para o hospital. Eu falei, né, por quê? Porque ele comeu veneno de rato. Eu falei assim, veneno de rato? Mas como que alguém come veneno de rato? Eu falei, como assim? Não, eu trouxe a minha marmita e coloquei veneno de rato no bife, justamente para pegar quem que estava fazendo isso. Gente, veja o nível que o pessoal, a tramóia, o plano diabólico que o cara fez para pegar o cara. O cara quase morreu, tá? O cara quase morreu mesmo, intoxicado por causa disso. Mas imagine como que você podia evitar isso de 200 formas diferentes e eu não teria essa história maluca para contar para vocês. Mas é uma coisa que, gente, isso aí acontece, tá? Então, é o cara que rouba a marmita do cara e é o cara que bota o veneno de rato para pegar quem que é. Tipo, ele não se importa, ele quer saber quem tá comendo a marmita dele, não se o cara vai morrer ou não. Então, são historinhas aí do ramo da construção civil, tá? Mas só para vocês imaginem, assim, quantas formas diferentes de evitar um tipo de coisa desse. Então, vigilância, câmera, uma marmita que cada um tivesse seu próprio controle, enfim, e sem falar o desrespeito, né, do cara ir lá e mexer na marmita da pessoa, que você não precisa nem falar um tipo de coisa desse, né, então só para ter esse exemplo aí, que eu sempre gosto de comentar dessa marmita do veneno de rato, eu nunca esqueci na minha vida um negócio desse, tá? Vamos para frente. Então, falando aqui agora um pouco sobre ergonomia, que estava falando com a Thaís, o que é ergonomia? São máquinas e equipamentos que auxiliam o serviço ou o trabalho do ser humano. Então, por exemplo, o que é melhor? Você pegar um saco de cimento de 50 quilos, jogar nas costas e subir 10 andares de um prédio, ou aquilo subir com guindaste, subir com uma grua. Então, isso é ergonomia, tá? Não que não possa subir o saco de cimento 10 andares, mas claro que vocês concordam que se você tiver um funcionário que precisar todo dia subir, vamos lá, 10 sacos de cimento, 10 andares, esse funcionário, ou ele vai trabalhar com você por uma semana, e acabou, nunca mais ele vai aparecer na vida, ou ele vai ter um problema seríssimo nas costas, coisa e tal, acidente de trabalho, lombar, etc., ou sei lá o que vai acontecer, tipo, chega a ser quase desumano, tá? Então, essas máquinas e equipamentos vêm não para tirar o emprego da pessoa. Se fala assim, mas aquele cara só sabe carregar o saco de cimento. Então, não é possível que o cara não pode fazer outro tipo de serviço, tá? Ou ser relocado em outra função. Então, são exemplos em si, só para justamente que você consiga analisar esse tipo de coisa e pensar assim, não, mas se essa pessoa precisa, tem que ser assim, não tem outro jeito de ser feito aqui, para que ela não sofra tanto, então, só para vocês terem uma noção, tá? E depois a parte de saúde ocupacional, tá? Que é justamente você prever algumas doenças, como, por exemplo, está acontecendo agora, o Covid, tá? Em obras, por exemplo. O que está acontecendo em obras maiores? Bom, chega a pessoa, mede a febre, coisa e tal. Então, são atitudes, prevenções, para que aquela pessoa não contamine mais a obra inteira, tá? Não que a gente sabe que isso vai dar certo, que vai funcionar, isso fica para outro comentário, tá? Isso chega aí para os médicos que dizem que não serve para nada, que quando você já mostra febre, você já contaminou tantas pessoas, então, enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Vamos para frente. Então, um programa de higiene e segurança, né, dos funcionários vai envolver esse monte
de quesitos e tal, que é justamente avaliar os riscos, conhecer os funcionários, ter um programa de treinamento, que mais? Fornecer os EPIs, ver se o funcionário está usando, enfim, tá? Não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas vocês imaginam aí o que a gente teria que fazer. Agora ficou todo vindo aqui e tal. Bom, aqui só fala um pouquinho sobre acidente de trabalho, tá? O acidente de trabalho, essa aqui é a definição nua e crua, é o que ocorre pelo exercício do trabalho, tá? Sendo diretamente, né, lá no local de trabalho, ou como a gente viu, aquele acidente de trajeto, que a pessoa está indo e voltando. E o acidente é quando provoca uma lesão, tá? Então, por exemplo, eu dei uma martelada no meu dedo, mas o meu dedo tá aqui, doeu, mas tá bom. É acidente de trabalho? É. Mas tem que ser registrado como acidente de trabalho? Não. Por quê? Por causa disso aqui, ó. É o que provoca a lesão corporal ou perturbação que causa a morte ou a perda permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, por exemplo, deu uma martelada no dedo. É um acidente? É. Mas é acidente de trabalho? Não, porque você vai esperar lá, sei lá, uns minutos lá, você continua trabalhando. Agora, cortei meu dedo numa serra circular. É acidente de trabalho? É claro que é. Tá? Você vai perder, né, o seu trabalho ali, ou certa parte do movimento por, talvez, a vida, né? Então, isso caracteriza aí o acidente de trabalho. Então, na verdade, não precisa a pessoa morrer para ser acidente de trabalho, tá? Se ela se machucar, se ela ficar afastada. Um outro que acontece muito, e o pessoal às vezes não relata, justamente o pessoal que faz asfalto, por exemplo, trabalhando com asfalto. Então, tem aquele bafo, aquele cheiro, aquele betume entrando no pulmão da pessoa, junto com o calor. Então, ela tem ou insolação ou problema respiratório. Só que, às vezes, o problema respiratório não dá na hora. Vai dar dali, sei lá, 15 dias, 20 dias, e a pessoa, às vezes, acaba se afastando e não caracteriza acidente de trabalho. E acidente de trabalho, porque ela estava lá naquele pó, naquele betume, naquele cheiro, e ficou ruim. Como, por exemplo, você coloca a pessoa para trabalhar num túnel, não tem ventilação, ou um lugar muito úmido, tem mofo, tem isso, tem aquilo, ele vai ter uma rinite, ele vai ter uma sinusite, vai ter que se afastar. Essa tem trabalho, não é frescura do cara, você colocou o cara para trabalhar lá, pô. Né? Então, essa é a caracterização de acidente de trabalho, ok? Para frente. E aqui fala um pouco só sobre os acidentes, tá? Mas eu não vou pôr isso aqui, porque justamente essa questão do acidente de trabalho, se na hora do almoço o cara saiu e tomou umas canjibrinas e foi um acidente, acidente de trabalho, ele tá no regime de trabalho. Ele tá vindo trabalhar e bateu o carro, é acidente de trabalho. Ou aquele, né, o pior de todos, que nem eu falei, tem uma festa da empresa e o cara bateu o carro, é acidente de trabalho? É acidente de trabalho, tá? Ele tava a serviço da empresa, tá? Então, são esses pormenores aí que está falando aí nesses parágrafos, tá? Para frente, e esse aqui, eu gosto de frisar muito bem, esse aqui com certeza eu perguntaria para vocês de A mais B, tá? O que é um, o que é outro, o que é outro. Então, esses aqui são, assim, quase que os 3 pilares dos acidentes do trabalho, tá? Que é o que é negligência, o que é imprudência e o que é imperícia, tá? Então, isso aqui é uma coisa que, sim, hashtag fica a dica, tá? Para a vida de vocês. Saber o que é essas 3 coisas, tá? Uma aguinha só. Então, dos 3 aí. Como que eu gosto sempre de falar isso aí, né? Então, vamos lá. O que é um negligente? O que é uma pessoa que é imprudente? E o que é imperícia? Eu gosto de falar assim. Pensa pegar você e colocar dentro do avião, tá? Você fala assim, não deixa que eu vou dirigir esse avião. Você pega e sai com o avião. O que é isso? Isso é negligência, porque você não sabe pilotar o avião e está saindo pilotar ele. Então, isso é negligência. Você sabe, olha o redondo, você sabe que você não sabe. Então, você tem certeza que você não sabe pilotar um avião e mesmo assim você pilota, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Você sabe operar uma empilhadeira? Não, então não opere, tá? Você sabe mexer com uma grua, né? Aqueles guindastes gigantes? Não sei. Então não vá mexer com a grua, tá? Tem gente que sabe fazer isso. Isso é negligência.
Você saber que não sabe aquela coisa e mesmo assim fazer. Imprudência é o contrário, é quando você sabe, só que você faz errado. Então, por exemplo, você é piloto de avião, mas você acha que é tão bom que o seu vai de cabeça para baixo, tá? Isso é imprudência. Você tá, tipo, se colocando em risco porque achar que você sabe demais. Então, é, por exemplo, eu sei mexer tão bem aqui com a empilhadeira que eu vou sair rasgando com a empilhadeira aqui e andar 80 por hora dentro da obra. Então, isso é imprudência, tá? É a pessoa que sabe e mesmo assim comete um ato muito inseguro. E por último, é imperícia, tá? E a imperícia é mais ou menos assim. Eu sou operador de empilhadeira, mas eu não sou bom nisso. Eu não consigo andar para trás porque essa roda gira lá atrás aqui. Eu não sei muito bem. Então, tipo assim, é quando você até tem um treinamento, mas você não é bom naquilo, tá? Então, mais ou menos o seguinte, agora o cruel de tudo que eu gosto de jogar, né, a coisa. É mais ou menos assim: você tem medo de altura, pega um avião e vai dando acrobacia, tá? Então, isso é o quê? É imperícia, imprudência e negligência ao mesmo tempo, tá? Então, é mais ou menos só para vocês terem uma ideia. Isso acontece muito na construção civil, como, por exemplo, o guincheiro não veio. Quem vai? Vai você lá que já mexeu com o guincho. Não é porque você mexeu com o guincho que você sabe fazer ele, tá? Então, seria caso da imperícia. Certo, pessoas? Entenderam esses 3 pontos aí bem importantes, tá? Negligência, imprudência e imperícia. Geralmente, os acidentes estão no meio desses 3 pilares aí, tá? Que continua falando da viagem, coisa e tal, não vou ficar passando muito sobre isso aqui, vamos mais para frente, tá? Então, aqui, ó, fala na própria NR, que é justamente se estiver na refeição e tal, isso foi um acidente e acidente de trabalho, tá? Tudo aqui é acidente de trabalho. Então, vamos para frente. Então, não tem gravação, lesão, tal. Outra coisa. Por exemplo, teve uma briga na obra. Um funcionário resolveu bater no outro. Eu não gosto disso aqui. Aconteceu uma coisa, tipo, o cara do veneno de rato foi lá e meteu o cacete lá, deu uma surra no cara. Acidente de trabalho? Acidente de trabalho, porque ele está dentro da sua empresa e teve um acidente. Mas o cara brigou porque quis. Não, alguma coisa aconteceu. Você não teve justamente aquelas condições, né, psicológicas para o cara poder trabalhar. Então, acidente de trabalho, tá? Hashtag fica a dica. Resumindo, aconteceu alguma coisa, não vai ser muito funciona essa comunicação. Tem avisar, né? Ter multa e coisa e tal. Porque acontece muito assim, por exemplo, o meu funcionário, por exemplo, cortou o minguinho na serra circular. E às vezes a própria pessoa, por insegurança, não quer avisar, ou não quer ser encostado, coisa e tal, ou quer abafar. Não existe abafar, tem que ser comunicado. Essa pessoa vai ter respaldo, tá? Vai se garantir, vai ter seus benefícios. Tem até um slide que fala sobre isso, mas vai poder se encostar e tal. Então não pode ser simplesmente colocado panos quentes, tá bom? Para frente, só olhar aqui que eu falei que eu não vou me esticar muito no meu que eu não vou, tá? Então, aqui são 5 coisas aí que são as principais, tá? Que causam acidentes. Então, levantar muito peso, tá? Isso aí, ó, lombalgia é o que existe, assim, 50% a mais. 80% de funcionário da construção civil que trabalha com serviço pesado sofre lombalgia, de tanto carregar peso ou achar que pode carregar peso à vontade, né? Então, a pessoa bota 2 sacos de cimento na cabeça, 100 quilos, sai andando como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E o ser humano não é feito por isso, nós não somos formiga, tá? Nós não somos feitos para carregar peso. Se fosse, a gente andava com 4 patas, tá? Pode ver, bípede que sai carregando 2 coisas aí. Você vê se tem macaco carregando pedra por aí. Não tem, tá? Então, animal de carga, 4 patas. A gente não é. Então, primeira coisa. Segundo, esse aí é cruel, né? Ela tá embaixo, com o braço cruzado olhando. Para quê? Para quê? É a mesma coisa que tá tendo chuva de relâmpago, você com uma barra de ferro correndo no meio da rua. Tá? É praticamente a mesma coisa. Então, não dá, tá? Isso aí não. Outra
cara com muito acidente, cai alguma coisa de lá, pega na pessoa mesmo. Terceiro, também de construção civil, que é justamente manutenção, lubrificação e limpeza de máquinas. Não se fala em movimento. Então, por exemplo, você está lá engraxando a empilhadeira e ela ficou desengatada. Então, ela anda, ela mexe, vai um dedo, vai uma mão, enfim, tá? Passa por cima, enfim, esse tipo de coisa. Outro muito inclui isso, que é esses abusos, brincadeiras grosseiras, etc. Essas brincadeirinhas de obra aí é cruel, sabe? Esse negócio de, o cara tá lá soldando, o cara vai bater, o cara dá um chute, o cara derruba. Dá muito acidente por causa disso, tá? E o que ele não é devidamente autorizado, como a gente já falou aqui, justamente essa questão. Pega a empilhadeira lá e leva 10 sacos de cimento pro outro lado da obra, tá? Não é por aí. E aqui só continua. 6, 8, não tem o 7, tá bom. Bom, tirar dispositivo de proteção. Então, por exemplo, se vem uma serra circular com uma proteção lá para a serra e a pessoa tira aquilo, não tem muita lógica, né? Então, justamente se tá ali é porque é para te proteger, tá? Quem tiver curiosidade, só dá um hashtag Fica a Dica. Procura no YouTube aí, que eu não vou mostrar agora, que senão demora um pouco, mas procura assim, Serra Circular Salsicha. Uns alemão muito louco, não sei se vocês já viram, inventaram uma serra circular que se você pegar uma vina simulando um dedo, vina ou salsicha para vocês, e encostar na serra circular, ela para na hora, ela cai a serra. Ela consegue ler a densidade do que ela está serrando. Então, se ela tiver alguma coisa que seja diferente, ela para na hora. Então, se tiverem curiosidade, um tempinho, serra circular salsicha, vocês vão achar bem facinho, uns alemão muito louco aí que inventaram. O 8, uso de equipamento inadequado, inseguro, de forma incorreta, né? Claro, se eu usar lá um cinto de segurança errado, não vai servir para nada. A falta do uso de equipamento, eu colocaria isso aí como um dos principais, tá? Então, é aquela coisa. Não vou pôr cinto porque eu só vou subir lá trocar uma telha. Não vou pôr cinto porque eu só vou limpar a calha. Tá, ok, a gente sabe que tem serviço que, por exemplo, meu Deus, mas eu vou botar um cinto de segurança, uma linha de vidro para limpar uma calha. Se você tiver uma empresa, vai, tá? Vai. Não vai pôr escadinha lá de qualquer jeito e subir a pessoa lá. Porque aquilo pode dar um problema seríssimo. E tenho certeza que vocês sabem mais histórias que eu de gente que caiu de 2 metros de altura e morreu, tá? Então, se vocês sabem, se eu sei, não é possível que isso não vai acontecer mais vezes, tá? E os calçados inseguros, né? Então, mas vou usar bota com sola de metal na obra, é muito pesada. Azar. É melhor você carregar esse pezinho aqui no pé do que um prego, que é muito pior, tá? Para frente. Agora apareceu o 7, operação de máquinas com velocidades inseguras e abrir e fechar portas bruscamente. Esse aqui eu não sei nem que condição que tem de uma pessoa sair batendo porta em obra ou coisa e tal. Mas tá, existe acidente de trabalho e dá muito, tá? Vamos lá. Então aqui só falando sobre acidentes com afastamento e sem afastamento. Tá? Então se você tem um acidente que não tem afastamento, ele não é que ele não deve, tá? Está errado, ele não precisa ser registrado, tá? Então é o caso de martelei o dedo, tá? E acidente com afastamento é justamente ranquei o dedo na serra circular, acidente de trabalho, tá? Então em qualquer caso aqui você deve registrar o acidente, tá? Isso aqui é só explicando o que é cada um e cada outro, mas eu acredito que vocês já entenderam aí o que está incapacitado parcial, incapacitado total, tá? Quando você, depende do nível do seu acidente, aí você vai estar com certas limitações. E aqui os benefícios, se você sofreu um acidente, tá? Até parece que a gente sai de casa querendo sofrer acidente para ficar afastado, tá? Então, infelizmente, essa parte dos benefícios eu discordo um pouco da norma, mas né, é o que está escrito lá. Então, quem se acidenta tem direito aí ao auxílio doença, à aposentadoria por invalidez, ao auxílio acidente e à reabilitação profissional, tá? Então, há direito de ter esse tipo de coisa, dependendo do nível do acidente. Vou passar bem rapidamente aqui, tá? Então, o auxílio doença é justamente quebrou o braço, ficou 3 meses afastado, encosta para o INSS, vai receber. Claro que o que ele recebe no INSS não é o mesmo que ele recebe na obra, até porque daí tem essa questão da produção, do registro, que é outra briga que eu não vou nem entrar aqui, porque eu acho, né,
No Brasil, infelizmente, é assim, mas, por exemplo, você registra a pessoa, salário mínimo, e paga por fora. Então, esse por fora, o INSS não vai pagar para ele. Ele vai ganhar só aquele salário base, tá? E esse por fora aí, acabou, tá? A pessoa não morre de fome, mas também fica aí a desejar muita coisa, inclusive, tá? A aposentadoria por invalidez, que em alguns casos, tá? Aqui tá 100% do salário, mas de novo, só o que está na folha, tá? Então, se a pessoa está registrada na folha, um salário mínimo nacional, e sei lá, ganha mais dois por fora lá de bônus, de não sei o quê, já era, tá? Que lá ele não ganha, ele vai ter que entrar na justiça, provar de A mais B, dá um rolo medonho isso aqui, tá? Principalmente com a aposentadoria por invalidez. E não precisa nem falar que isso aqui cada vez mais cai. Tanto que vocês estiverem acompanhando as notícias, viram que muita gente que estava aposentado por invalidez teve que voltar no INSS para ver se você ainda continua com essa incapacidade de trabalhar, tá? Deixa eu só olhar aqui se vocês ainda estão aqui, estão vivos ainda. Por enquanto, vocês estão aí, né? Vamos seguir. Agora vai voltar tudo. Então, continuando depois do invalidez, lá para frente. A pensão por morte, né? Então, mesma coisa, se por um acaso, né, tiver na construção civil, morrer, o esposo tem a pensão e tal, né? Se for o caso, os filhos. Então, ainda tá, mas nesse monte de mudança da CLT aí, tudo isso aqui já está sendo questionado, tá? E o auxílio acidente, né? Justamente quando você tem uma sequela definitiva lá, perdeu um dedo, alguma coisa assim. Então, você perde uma certa capacidade de trabalhar, mas mesmo assim, você recebe uma indenização e pode continuar trabalhando, né? Em outros serviços, outros empregos e por aí vai, né? Geralmente, o pessoal de indústria acontece muito isso aí, né? Porque na construção civil, com é mais complicado um pouco, né? E a reabilitação, que você tem direito, que é justamente aí poder se recuperar, né, devido a algum acidente ou alguma coisa assim. Principalmente já falando em acidente respiratório, coisa e tal, então você tem um tempo para se recuperar, né? Ou quem dirá esse coitado aí, né, que acabou perdendo as pernas e etc. Então vamos para frente. Então as duas causas principais de acidente que a gente tem é o seguinte: é o ato inseguro e a condição insegura. Só para ficar bem claro, o que é uma condição insegura? É o equipamento ou não tem proteção ou coisa e tal. E o ato inseguro é todo o resto. Mais ou menos que o ato inseguro é o que o funcionário ou a pessoa comete, tá? E a condição é ou o ambiente ou o maquinário. Resumo da ópera é isso. Eu vou passar rapidinho isso aqui para vocês terem, tá? Então, aqui, ó, atos inseguros é isso. É o cara pintando fora do andaime, carregando excesso de peso, soldando com a máscara para cima, tá? Lá trepado num telhado sem cinto de segurança, tem um ato inseguro, tá? Responsável por 90% dos acidentes. Então, aqui são só uns gifzinhos, tá? Mas é bem isso. É a incapacidade física, né? Você carrega mais peso do que você pode, tá? Fatores circunstanciais são chamados, que a pessoa vai trabalhar, mas está pensando em um monte de coisa diferente, tá? São chamados fatores. Isso é um ato inseguro, então ele está pensando lá que o time dele perdeu. Inclusive, não sei se vocês sabem, tá? Mas foi feita uma pesquisa uma vez em São Paulo, que toda vez que o Corinthians, olha que preconceito, que o Corinthians perdia no domingo, segunda-feira, 25% dos funcionários da construção civil não iam trabalhar. E era por quê? Por causa de bullying. Porque eles sabiam que iam ser bullyingados e eles não iam trabalhar. Então, foi feita uma pesquisa sobre isso. Então, tem muito a ver com times de futebol e coisa e tal. Então, o cara não tá nem pensando no trabalho, tá pensando que ele vai chegar lá e os caras vão falar mal do time dele, e por aí vai, tá? Tô falando todos, tá? Tô falando uma porcentagem. Então, isso são fatores circunstanciais, tá? Próximo ato inseguro, não cumprir a norma da empresa. Então, tá lá, você é obrigado a usar um protetor auricular e não usa. Você acha que você é o super-homem, você não precisa, tá? Então, não tem. Você tá lá, é para você usar e acabou. Ah, não quero usar. Então, arruma outro emprego, tá? Sinto muito, mas aqui tem que usar esse equipamento. Se você não quer usar, sinto muito, tá?
Próximo, excesso de confiança, né? Então, ato inseguro, excesso de confiança. Faço meu trabalho há 10 anos, não preciso de treinamento. Então, primeira bobagem, tá? As normas de segurança, elas se alteram a cada, no máximo, 2 anos. Então, eu falo que o cara que é o mais maluco é o técnico em engenharia de segurança, que ele tem que estar no estudo o tempo todo. Porque a norma sempre muda. Por quê? Porque mesmo com tudo que tem hoje, ainda há acidentes. Então, tem que ser mudado para evitar, para prevenir esse tipo de coisa. Então, o cara que fala, 10 anos aqui, eu não preciso mais de treinamento, que é tudo igual. Gente, pega um cinto de segurança de hoje e 10 anos atrás. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pega, sei lá, uma serra circular de hoje e 10 anos atrás. É outro equipamento, tá? Então, não existe isso. E fora isso, né? Eu vou andar aqui nesse telhado porque eu não tenho medo. Não é questão de ter medo, cara. É questão de você quer vai morrer. Tá? Pra quê? Não precisa provar nada pra ninguém. Você não é mais macho ou mais mulher porque você não usa cinto de segurança. Você é mais besta só. Isso eu tenho que tirar das gravações, tá? Não posso colocar isso aí. Eu tenho que editar esses vídeos. Tá um trabalhão editar, meu Deus do céu. Vamos para frente. Então, excesso de segurança. Próximo, desconhecer. Então, o clássico, né? O cara fumando e mexendo com combustível, ou o cara, por exemplo, mexendo com piche no asfalto, não usar máscara, porque ele não sabe que aquilo lá pode entrar no pulmão, e por aí vai. Né? Esse tipo de coisa que o cara, às vezes, não conhece o risco que ele está tendo, tá? Espaço confinado, se vocês tiverem, tem muito isso. Então, por exemplo, o cara é no espaço confinado, cai, nem sabe por quê, porque não tem oxigênio, o outro vai salvar, cai. Você vê, tem 10 pessoas caídas lá, se Deus abençoe, não estão mortos ainda, mas por quê? Porque não tem oxigênio, e tá entrando mais gente, ainda chupando mais oxigênio, tá? Então, espaço confinado, perigosíssimo, tá? Construção civil, perigosíssimo. Não tô falando nem, tipo assim, o cara tá entrando num tanque de combustível e não tem oxigênio, não, o cara tá entrando num poço, por exemplo, e não tem oxigênio lá no fundo, e o cara cai duro mesmo, tá? Não sei que ele morre, mas falta oxigênio, ele desmaia, e o outro vai ajudar e desmaia, e quando você vê, tem aquela pilha de gente lá dentro de um poço lá tentando ajudar o cara, tá? Então, atos inseguros, ele desconhece que existe esse risco, tá? A gente não vai ter aqui, mas eu tinha um videozinho justamente de uma obra que aconteceu, que foi a escavação num túnel, e esse túnel era o túnel, se eu não me engano, não é aquele que ligava Londres com Paris, é o outro lá do Canal da Mancha, lá, que era um túnel mais curto, que morreu, se não me engano, morreu acho que 20 e poucas pessoas e 40 e poucas ficaram tipo desacordadas, porque foi bem isso. Um caiu, o outro foi ajudar e foi caindo gente, até alguém chegar e falar, não, para de ir, porque não tem oxigênio, porque o povo tá morrendo lá. Você vai naquele desespero para tentar ajudar o seu amigo e caía junto. Então tem uma reportagem sobre isso aí. Se der tempo, a gente mostra para vocês aí mais para frente, tá? Próximo, atitudes impróprias. Esse vídeo tá horrível, né? Mas é aquela questão da personalidade, tirar o sarro, bullying, enfim, né? Coisas aí que acontecem. A falta de aptidão ou de interesse, né? Então fica aí a diquinha aí, né? Se a preguiça é a mãe de todos, mas a mãe é uma mãe e você tem que respeitá-la, né? Então, a pessoa que não tem interesse, ou que justamente o cara tá lá porque não tem outra opção, sabe? Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, como tudo na vida, né? Então, você tem o profissional e tem aquele cara que tá de passagem ali, que tá tentando, tá desempregado, enfim, né? Falta de interesse, eu colocaria aqui, né? E outras coisas, né? Usar máquina sem permissão, não saber utilizar, e assim continua aí os atos seguros. Roupas inadequadas, né? Para prender em maquinário. Na construção civil tem muito esse tipo de coisa, né? Para frente. Brincadeiras, que dá para falar praticamente exibicionismo, é essa prática aí de ficar bulinando as pessoas, coisa e tal. Então, tem momentos, tem momentos. Não é na hora do trabalho, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem separada e vigiada, né? Então, tem seus momentos para brincar e te garanto que a brincadeira, assim, coisa assim, tem coisa que só é boa para quem está fazendo, mas para quem está sendo bulinado não é muito legal, tá? E aqui tem uma série de atos inseguros, né? Numa mesma foto aí, uma fotinha na internet, mas vamos começar lá em cima, lá o eletricista, derrubando caixa de ferramenta em cima do coitado, o cara equilibrando a pasta aqui, nem tá vendo a escada, fio puxado, cadeira, enfim.
O cara carregando aqui um galão de combustível, o cara tá carregando, derrubando a escada, o outro descalço, mexendo aqui com eletricidade e água, fumando sem olhar. Então é uma série aí, né, de atos inseguros. E aqui só algumas fotinhas aí já finalizando, tá? Esse mega andaime montado aí com barril e coisa e tal, né? Só por Cristo Jesus mesmo, essas coisas, mas tá aí, né? Pelo menos não parece ser brasileiro, que tem aqui, parece que tá meio árabe aqui, ó. Tá vendo as letrinhas? Então, né? Vamos para frente. Esse aqui é sucesso, né? Se a empilhadeira não chega, deixa que eu resolvo. Eu ponho a empilhadeira em cima da outra e a carga em cima da empilhadeira. Ah, aqui deixa comigo, rapaz. Isso aqui não vai dar problema nunca. O mais legal é esse cara aqui, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Me diga, pela mãe do guarda, o que é esse aqui então no pistão, né? Ele tá segurando a empilhadeira, de certo, né? Só pode, né? A empilhadeira deve ter. Essa aqui deve ser para umas 5 toneladas, essa aqui deve ser para umas 2, né? Que a gente tinha uma parecida com essa. Então o cara tá segurando aqui, né? O Rambo. Então, para frente, aqui, né? Para que macaquear, se eu posso soldar o tanque do carro aqui, o cara tá soldando o tanque, né? Ó, na máquina de solda, soldando o tanque de combustível da caminhonete pendurado na madeira, né? Isso aqui não vai escorregar de forma alguma, né? Isso aqui é excesso de confiança total, né? Então, tá aí. Aí aqui o Homem-Aranha, né? Colocando sempre essas mangueiras de ar-condicionado, mas que isso aqui também já passou da hora dos caras mexerem nesses ar-condicionados, tirar esse troço daqui, né? Isso aqui, essas condensação aqui já passou da hora, né? De arrumar esse tipo de coisa. Mas tá aí, garrafinha d'água e tudo tem direito, né? Aí aqui, né? Isso aqui, com certeza, isso aqui é Índia, coisa assim. Não é possível, né? Um cara aqui descalço, trepado num poste, com a barriga encostada aqui, mexendo na fiação, né? Então não precisa falar que isso aqui tá fazendo um gato, tá fazendo uma coisa assim. Não é possível um cidadão desse tá fazendo um negócio assim, né? Aí aqui apagando fogo, né? Com certeza isso aqui não é CO2, né? Com certeza isso aqui é água. Isso aqui não vai dar ótimo. Isso aqui fica tranquilo, né? Isso aqui é uma sandalinha, né? Claro, né? O cara não vai fazer isso, né? Se não tiver de sandália, né? E aí só continua as barbaridades. Estão falando aqui da a importação do aço, né, da China, o quanto que importou, o quanto que exportou, e aí a máscara do cara, né? O cara, né, com certeza a faísca não pega aí nesse papel mágico do cidadão aí, né? Não tem como funcionar, né? Então, o próximo, vocês acharam que aquilo era absurdo, tem esse aqui, né? Então, esse aqui, sim, esmerilhadeiro na mão, faísca, né? E plástico. E ainda pode ser que ele fica sem respirar, né? Mas tranquilo, pelo menos a faísca não pega no olho dele, né? Aí eu fico pensando, isso aqui não é, caso que não é possível, né? Como é que um engenheiro de segurança não tem, né? Não tem numa obra dessa, não pode. O cara sozinho tá fazendo isso. Que ninguém, em sã consciência, faria um negócio desse, né? E aí aqui o cara escorando aqui, ó, a madeira, as coisas com o cotovelo aqui, né? Outro Rambo, né? Com certeza, chinela havaiana que não escorrega de jeito nenhum, né? Então, gente, isso aqui é, olha, eu acho que 10% de obra do Brasil que não é assim, né? Vamos falar a verdade, né? E aqui o pintor também, o Homem-Aranha, né? Montou andaime e tal. Pensa andaime perigoso aqui montado no meio da coluna. A altura que deve estar um troço desse aqui, né? Fora que se vocês repararem bem, ó, tem plataforma aqui e daqui para cá não tem nada, né? Então, cada perna de andaime tem 1 metro. Então, daqui para cá tem 3 metros que o cara vai escalando aqui, né? Sem cinto, sem camisa, sem nada, né? Então, isso são atos inseguros, tá, gente? E esse é o campeão. Eu adoro isso aqui. Essa imagem que eu achei, nunca mais achei na internet, mas, né? O cara, a cabeça ele não protege, mas o rasta tá protegido, isso que importa, entendeu? Então, um capacetão, claro, isso deve ser uma montagem, né, e coisa e tal, mas é um absurdo, né? E é a mesma coisa. Mesmo que não fosse, como que um cidadão desse põe um capacete, me diga? Não dá, gente, não dá. Então, tá, não tem como. O que é mais importante? Ficar vivo, dar uma tijolada ou proteger o cabelo, né? Então, hashtag fica a dica aí, tá? Esse aqui também tradicional, né? Pintura de escada. Só quem já pintou uma escada sabe um nabo que é isso aqui, tá? Isso aqui pra você montar um andaime, isso aqui você leva 3 dias para montar um andaime e 30 minutos para pintar o forro, tá? Mas não é assim que faz, né? Então, infelizmente, tem que ser cobrado pelo serviço, que desse jeito aí não tem condições, né, pessoal? Então, tá aí, ó.
E as condições seguras, como a gente falou, são quando as máquinas, tá? Máquinas ou o ambiente gera condições para sofrer um acidente, tá? Então, pisos, trepidações, instalações elétricas, falsificação e a ordem em si. Isso aqui eu vou rapidinho, tal, que vocês já imaginam aí coisas que acontecem. Aqui é mais uma imagenzinha e tal, de um monte de condições seguras, tá? Então, a pessoa fumando, rachadura, levando escada na cabeça, o prego para cima, carregando excesso de peso, enfim, tudo que pode dar errado tá aí, né? Condição insegura. Certo? Fechando, tá, pessoas? Então, é mais ou menos era isso aí, essa parte de atos e condições. Não tem muito mais o que falar. Sei que vocês teriam um monte de histórias aí para contar para a gente e tal. Infelizmente, essas aulas à distância aí privam a gente de bater um papo e, ao mesmo tempo, eu nem sei se vocês estão achando bom ou ruim, porque eu não estou vendo o rostinho, né? Mas é mais ou menos por aí, tá? São atos e condições seguras. Enfim, finalizou. Pergunto para vocês, pessoas, querem fazer algum comentário de tudo que a gente falou aí? Alguma pergunta do que a gente passou aí? Se vocês quiserem se manifestar, por favor. Mas olha, professor, tá tranquilo. Deu para ter uma noção bem show de bola aí. Show de bola. Eu, pessoal, isso aí não tem muito, sabe? Isso aí é que nem eu digo. É como se, por exemplo, assim, parece que a gente está ouvindo uma coisa que a gente já sabe. Eu sempre falo isso em segurança do trabalho, sabe? Tipo, nossa, professor, mas tudo isso eu já sei, né? Eu também tenho. Que não precisa falar, não precisa falar, parece que a gente já sabe, realmente, só que eu não sei se são coisas que a gente esquece, ou que a pessoa esquece, ou, enfim, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui, né? Quem nunca mexeu numa tomada sem desligar o disjuntor, né? Tipo, uma coisa assim, sabe? Pode levar um choquinho, tá? Mas daí, mas você precisa correr o risco, sabe? Ou outra, eu, tem um problema seríssimo, que isso aí eu falo, é de hidrossanitárias. Eu não consigo trocar uma torneira se eu não deixar o registro aberto. Parece que é uma praga. Parece que eu tenho que tirar a torneira que eu tenho que jorrar água. Parece que aquele registro de bonito lá, sabe? E é um lado seguro, mas tem coisa que não sei, coisa que a gente sabe, chega na hora H, a gente sei lá, esquece, come bola, enfim. Mas é só assim, pessoal. Fica a dica, tá? Se uma hora vocês tiverem obras, sério, parece que quer te matar. É meio exagero, mas tudo é ferrugem, é umidade, o que mais? É mofo, barulho, é temperatura, é vibração. A gente fala um pouco dessas coisinhas para frente, tá? Mas tudo isso na construção civil e sempre é sempre junto. Então, ou está muito frio, ou está muito quente, ou muito barulho, ferrugem, ou tem bagunça, enfim. Então, são coisas aí que tem que dar uma melhorada, tá? E como é, pode ir dando qualquer coisa assim, sabe? Claro, não vou falar, é muito difícil você chegar realmente com um senhor pedreiro lá 30 anos de profissão e falar para ele, poxa, mas precisa vir a varanda, né? Mas que coisa, mas sempre tem um jeito, conversa, sabe? Então, é esse tipo de coisa que fica mais aí uma reflexão para a gente, tá? Então, pessoas, obrigado. Gente, o trabalho vai encerrando por aqui, às 10 horas mesmo. Nós próximo, então, quinta-feira, nós tínhamos o hidro sanitário. Vou dar uma olhadinha nele, tá? Para pegar as medidas lá, para a gente perder tanto tempo com a parte do CAT, mas para vocês ansiosos e continuando a falar um pouco daí sobre essas notas hidrossanitárias lá, também continuando nosso aí, que é o mais importante, vocês hoje falar, com certeza dos sanitários vão tirar de letra também, mas eu quero levar esse projetinho para vocês terem essa noção boa aí dos sanitários também. Tá bom, pessoas? No mais, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês, bom descanso e nos vemos aí de novo na quinta-feira, tá? Ô, professor. Oi, pode falar. Viu? Bem rapidinho aqui.
de novo lá naquela atividade lá da SHT, eu tô vendo aqui, é tudo certinho.